pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RPG Planet. Eu sou a Lina. Eu sou o Cello e hoje voltamos com a série Monstros de D&D. E o monstro escolhido por vocês, nossos queridos apoiadores e apoiadoras aqui do YouTube, foi o Colosso, Cello. Sim, vocês escolheram o Colosso com 36% dos votos e esse é o assunto de hoje. Muito bem, Cello, mas antes da gente começar o vídeo de Colossos, queremos falar sobre Easy de Six! Easy de Six é o RPG ágil de fantasia frenética para você que está cansado de combates demorados, regras complicadas e tudo aquilo que faz o seu jogo desacelerar. Se você quer um jogo animado, jogando pipoca pra cima, gritaria na cozinha, Easy de Six é o seu RPG medieval pra você se divertir muito. Sim, ele traz os tropos da fantasia medieval, mas com um sistema ágil que usa somente dados de 6 lados, um sistema de magia inovador que não tem listas. Você faz ficha em 5 minutinhos, é ideal pra você introduzir novos jogadores. Tem pouquíssima matemática, quase nada de matemática, e é tudo gestão de recursos com as suas próprias ideias. É um jogo que explora a sua criatividade. Exatamente. Então, esse é o Easy de Six, livro básico, mas não para por aí. Trouxemos a coleção completa. Além do livro básico, temos o livro de missões. São 18 aventuras que você pode jogar tanto individualmente como uma campanha. E tem muito mais. Se você cansou de fantasia medieval, você já não quer mais ficar interpretando elfo, gnomo, fada, você quer ter uma coisa, uma experiência diferente, temos... Você quer jogar com cabeça de graxa? Isso, você quer ser o Immortan Joe, temos... Mundo Devastado, que é o cenário pra você jogar num mundo pós-apocalíptico, tipo Mad Max, Fallout. Tipo Fallout, Borderlands, esse estilão que mistura... Corrida de veículos, perseguição, combate de veículos, com esse humor ácido, com uma coisa meio bem-humorada. Ai, é o meu queridinho, não tem jeito. Mundo Devastado. Super cinemático, né? Super cinemático. Inclusive com campanha em breve no canal. Então não perca tempo, já está em pronta entrega no nosso site. Então se você perdeu o financiamento coletivo, que foi um sucesso... Corre lá, porque também não tem muitas unidades. Não temos muitas unidades, mas já está disponível no site e a gente entrega rapidinho, já chega na sua casa para você curtir aventuras ágeis e frenéticas com Easy de Six. Então finalmente vamos falar sobre o Colosso, esse construto gigante, titânico, feito por clérigos muito poderosos há eras atrás, em homenagem aos seus deuses. Mas nem todos os deuses são bonzinhos, né? Alguns colossos podem representar boas divindades, outras nem tanto. E agora elas estão ali espalhadas pelas ruínas de um mundo antigo, prestes a serem descobertas por aventureiros intrépidos. Mas os colossos não existem somente em RPG, Cello. Eles existem também na vida real. A diferença é que na vida real eles não se movem e não esmagam coisas. Exatamente, eles são estátuas gigantescas. O nome colosso vem do grego colossos, que significa simplesmente estátua. Mas a palavra foi mudando seu significado com o passar dos anos para significar estátuas grandes, de pelo menos o dobro do tamanho de uma pessoa. E estátuas especificamente de humanos ou humanoides. Não necessariamente de humanos, mas às vezes de deuses que têm aparência humana, como é o caso do Colosso de Rhodes, né? Que, né, é o colosso mais famoso aí, que foi uma das 7 maravilhas do mundo e que infelizmente não existe mais. Era uma homenagem ao deus Hélio e foi, depois de algum tempo, destruído por terremoto. Mas dizem que a estátua era tão triunfante, tão linda, que mesmo depois de destruída, ainda viam pessoas do mundo inteiro pra ver, mesmo que seja em pedaços ali a estátua. As ruínas, né, dela. As ruínas da estátua ainda assim eram belíssimas, né? Então, realmente foi um marco na história da humanidade e que agora só povoa a nossa imaginação. A gente nem sabe exatamente onde ela ficaria. Tem alguns estudos e algumas pessoas querendo reconstruí-la hoje em dia, mas ninguém ainda tá definido onde ela estava originalmente. Ninguém ainda sabe exatamente onde ela deveria estar. Mas, Cello, nós temos algumas estátuas, né, que são colossais. Cristo Redentor, Estátua da Liberdade e tudo mais. Mas tem uma que eu acho que expressaria legal também a questão do Colosso, né, com relação a tamanho. Que é a maior estátua do mundo. Você sabe onde é que ela tá? Eu pesquisei. Segundo a Wikipédia, que nós pesquisamos, a maior estátua do mundo atualmente fica na Índia. É a Estátua da Unidade. Exatamente, é uma estátua em homenagem ao Vallabhai Patel, né, que foi o líder
líder ali do processo todo de independência da Índia. É, um dos fundadores da República atual da Índia. Tem simplesmente 182 metros essa estátua. Olha, eu vou falar pra você que eu custei acreditar mesmo na Wikipédia. Eu falei, será que é 182 metros mesmo? Mas todas as fontes que eu pesquisei confirmam e as fotos são impressionantes. Quem já viu aí, se alguém já esteve na Índia e viu essa estátua, deixa aí nos comentários. Sim, eu tive diante do Colosso. Exatamente. Que é um colosso mesmo. Mas vamos falar então agora do Colosso em Dungeons and Dragons. Na história de D&D, o Colosso aparece muito lá atrás, até no D&D Basic, né? Ele aparecia como um pano de fundo de algumas aventuras. Não necessariamente como um monstro que você tinha que enfrentar, mas como parte do cenário ali de coisas que estavam acontecendo. Principalmente na aventura The Lost City, pra D&D Basic, tem 9 estátuas gigantes. Várias outras aventuras que aparecem ali, estátuas vivas ou coisas do tipo, né? Mas ele foi aparecer, pelo menos com a nossa pesquisa, eu só encontrei a versão mais antiga dele, na versão de 1990, para AD&D segunda edição, num suplemento de Forgotten Realms. Se você já viu alguma versão anterior, deixa aí nos comentários, mas essa foi a mais antiga menção a Colosso que eu achei, que é o Colosso de Pedra, do suplemento Old Empires. E esse suplemento mostra uma região do mundo de Forgotten Realms ali, que hoje em dia tem países ali que eram, na verdade, descendentes de impérios muito antigos que foram muito relevantes em eras passadas. E o Colosso de Pedra, ele é apresentado como uma relíquia desse passado distante, que foi criado por um império de gigantes, antes mesmo das civilizações humanas terem existido. E não é aquele reino que a gente está acostumado a falar, que é Ostória, que é o reino mítico dos gigantes. Seria um outro reino de gigantes naquela região, que usava esses colossos, né, fabricavam esses colossos para lutar em guerras por eles. Eles não queriam se ferir em combates, então eles montavam esses colossos e lutavam. Robôs gigantes, né? Tipo uns robôs gigantes. Faz sentido. Mas esse império ruiu por causa de uma pandemia, de uma praga que matou todos esses gigantes no passado, mas os colossos ficaram lá e foram com o tempo se deteriorando e sumindo junto com a passagem do tempo ali, junto com o império deles que também arruinou e tudo mais. E também teve o Colosso no Spelljammer, né, Cello? Tem um Colosso do Spelljammer que é um gigante mesmo, né, de carne e osso. Ele é, na verdade, uma espécie alienígena de um planeta que tá esquecido. Eles não sabem mais onde está o planeta natal deles, eles se perderam aí. Spelljammer, que é um cenário de D&D de aventuras no espaço, né, então é uma outra pegada, uma outra história de Colosso também. É um Colosso mais diferentão, mais um gigante mesmo, assim, né, aquela personalidade meio bobona, assim. Então não é exatamente esse Colosso de Pedra. Para você ver que tiveram várias interpretações diferentes no passado sobre como é o Colosso. Cada escritor fazia de um jeito, dava ali a sua própria característica, mas depois isso mudou, né? Depois teve uma visão unificada. Na terceira edição, então, a gente tem um destaque muito maior pro Colosso e a gente quer aí falar um pouquinho sobre como foi o Colosso na terceira edição, Cello. Porque aí sim ele ganha a característica principal dele de que ele é um construto, né, gigantesco, titânico, que foi criado sob medida para campanhas de níveis épicos, né? Ele aparece no Epic Level Handbook. É, o Manual dos Níveis Épicos. Eu tinha esse livro e tinha traduzido em português. Acho que a Devir trouxe esse livro. E ele era um livro apelão demais. Só tinha monstro cabuloso, assim. E os 3 tipos de Colosso da terceira edição eram apresentados nesse livro, que era o Colosso de Pedra, Colosso de Carne e o Colosso de Ferro. Então, assim, se você queria jogar uma campanha acima do nível 20, né? Com criaturas super poderosas, criadas por magos super poderosos, né? Porque aí, na terceira edição, era a energia arcana, né? Que criava ali os construtos, os colossos, né? Você, então, se inspira aí no Epic Level Handbook. E a característica dos 3 tipos era assim, né? O Colosso de Pedra é parecido com esse da atual quinta edição, mas aí tinha o Colosso de Carne, que esse... dá arrepios. Esse era, assim, o sonho de todo necromante, era construir um desse, porque envolve 300 cadáveres que tinham que ser reanimados. Mortos-vivos que se juntavam numa maçaroca ali, e era comandado por um fantasma que o necromante conjurava e colocava ali na mente pra ser uma espécie de cérebro da criatura, né? E acabava se tornando um gigante, um zumbi gigante de 30 metros de altura. E o Colosso de Ferro, que ali é o mais apelão de todos, nível de desafio 33, absurdo, que tem um sopro tóxico cabuloso. terrível. Esse aí era imune a todas as magias do jogo, não dava pra soltar nenhum feitiço nele, pra você ferir ele tinha que ter arma mágica no mínimo mais 2, ele tinha redução de dano, era impossível.
O gigante de ferro era impossível. Mas, Cello, isso vai ficar pro nosso vídeo secreto. Se você quer uma versão para a 5ª edição do Colosso de Carne e o Colosso de Ferro, vamos montar a ficha desses 2 colossos para vocês em um vídeo secreto que vai também disponibilizar em PDF para você usar ele na sua mesa, para você não ficar só no Colosso de Pedra. Exatamente. Agora você vai ter mais opções. Na 5ª edição só tem um Colosso de Pedra e a gente achou muito legal na 3ª edição que eles fizeram essa variação. Isso, vamos voltar com essa variação e vamos passar essa ficha pela aprovação de Maurício Silva, hein? Então fique de olho. Muito bom. Mas vamos ao que interessa. Vamos ao Colosso que o pessoal vai jogar e vai colocar na mesa, porque é o Colosso da atual edição. Então mudou um pouquinho, né? Ele continua sendo um construto titânico, uma criatura muito poderosa, inclusive é a 2ª criatura mais poderosa do livro dos monstros de D&D, perdendo só pro Tarrasque. É, o incrível Tarrasque, mas olha, ele ficou forte, tá? Mas então assim, qual que é a ideia do Colosso no D&D 2024, Cello? Ele é uma estátua esculpida em pedra que vai demorar ali anos e décadas, né, para conseguir ser construído por trabalhadores e clérigos. Devotos, fanáticos por alguma divindade. Então, esses colossos são criados em homenagem a uma divindade específica. E se essa divindade, né, reconhecer aquele ato ali como uma oferenda, né? Oferenda, que lhe agrade, ela vai imbuir o seu poder divino numa joia que tá bem no peito ali do colosso, e isso vai animar esse construto gigante. Vai dar vida a essa estátua gigante. E normalmente os devotos dessa divindade fazem o colosso na figura, né, no formato desse deus antigo aí, só que muitos deles já são esquecidos, né? Isso foi feito eras atrás. Esses deuses talvez tenham até caído em esquecimento. Esses templos podem ter se transformado em ruínas tomadas por vegetação, e os próprios colossos podem estar despedaçados ou desativados em algum lugar nessa selva, né? Exatamente. Então não é uma criatura que você vai encontrar andando por aí, sabe? Não. É raro. Eles vão estar, geralmente, nas suas campanhas, adormecidos em algum lugar remoto, e o grupo vai se deparar com eles, ali com a figura de um colosso. E, normalmente, eles ficam parados no mesmo lugar porque, quando eles são construídos, eles recebem comandos que eles seguem como robôs programados ali, né? E normalmente esses comandos são para eles guardarem, né, um lugar sagrado, um monumento ou algo assim. Por isso que eles ficam ali, podem passar séculos e séculos que eles não saem dali, né? Então eles acabam se deteriorando junto com aquele templo antigo que eles foram programados a proteger. Mas, Cello, se um grupo se deparar com um colosso, e se por algum acaso divino... Vai que ele ativa, né? Que esse colosso ativa... Eu já imagino o ladino do grupo lendo umas runas que não era pra ele ler numa ruína antiga. Vê uma parede de pedra, né? Olha que parede de pedra linda. Nossa, mas olha, tem umas runas gigantescas esculpidas aqui. Aí o cara aperta um botão, né, sem querer, né? Ele aperta o botão e de repente aciona uma estátua colossal. Isso pode muito bem acontecer, né? E aí o grupo vai ter que lutar pela vida, né? Porque o colosso realmente é arrasador. Então vamos falar da ficha do colosso. Vamos nessa! O colosso tem simplesmente 553 pontos de vida, 23 de classe de armadura e resistência à magia, ou seja, ele tem dado de vantagem ali pra resistir a sua magia. Mas se por algum milagre ele falhar numa salvaguarda, ele ainda tem resistência lendária, que é, caso ele falhe numa salvaguarda, ele pode optar por passar, assim, tipo, passei. 4 vezes por dia. 4 vezes por dia ele pode fazer isso. Então começa a ficar complicado, começa a ficar difícil. E ele aparentemente é extremamente ágil para uma criatura do tamanho de um prédio, né? Então ele se move a 18 metros por turno de deslocamento. São 12 quadrados, 12 é bastante quadradinhos. Coisa. Ele cruza o campo de batalha muito rapidamente e ele tem 3 ataques no turno dele, né? Ele pode variar entre um ataque de porradão, né? Esmagar, né? Destruir alguma coisa com um tapão. 4d10 mais 10 de dano. 4d10 mais 10 de dano, sempre mais 18 para acertar. E ele também pode soltar um raio de energia daquela joia central dele,
estilo Homem de Ferro. Sai um raio. Esse raio também é mais 18 pra acertar. E 4 de 10 de dano. E derruba no chão. E o primeiro ataque joga a pessoa 9 metros pra longe. Empurra pra longe. Tem isso também. É tipo aquela massa do Sauron, né? Que bate, a galera sai voando. E de vez em quando ele recarrega, e ele recarrega com 5 ou 6, ele pode dar um super raio, né? Que é um feixe divino, que é um raio de 3 metros de largura. Ou seja, 2 quadradinhos. Dá pra pegar pegar 2 personagens um lado do outro. E mais de 90 metros de comprimento. Então vai até a Grécia. Se precisar, quem for pego por esse raio tem que passar numa salvaguarda de destreza, que não é fácil, ou vai levar 10 de 12 de dano radiante. E quem passar toma metade. Então, uma baita raio sinistro. Gente, assim, é muito difícil, porque assim, no ataque normal dele, no turno dele, ele dá simplesmente 12 de 10 mais 30 de dano. Se ele acertar os 3 tapões, é isso. É muita coisa, ele tem mais 18 pra acertar. Fora então quando ele tem o raio, né? Quando ele tem o super raio, dá mais 10 de 12. Então, é bruto, é bruto. Bom, e ele também, como toda criatura fortuna que se preze, tem ações lendárias, que são aquelas ações que acontecem entre os turnos dos jogadores. Ele pode fazer isso 3 vezes, e ele tem 2 ações lendárias que ele pode escolher. Uma é simplesmente soltar mais uma vez o raio dele, o raio mais humilde dele, não o destruidor de mundos, mas já é um baita raio que dói. Ou ele pode sair andando pelo campo de batalha, pela metade do deslocamento dele, e durante qualquer momento desse deslocamento ele pode escolher uma pessoa pra ele dar um tabef, dar um tapão naquele caminho, que é o tapa normal dele, o golpe lá, bruto dele, e não toma ataque de oportunidade nessa movimentação. Então mantê-lo preso no lugar é difícil, né? O tamanho dele é descomunal. E alcançar também ele acaba sendo difícil. Acaba sendo difícil alcançar. Ou ele derruba a pessoa, ou ele joga a pessoa pra longe, né? Acho que a única tática que talvez funcione contra ele seriam você investir em montarias voadoras e tentar ficar longe do tapão dele, mas ainda assim ele tem o raio pra dar um prejuízo ali, né? Mas bater e ficar longe do alcance dele, tentando voar pra cima, talvez seja a melhor forma de sobreviver, mesmo assim tomando muito prejuízo, né? Fora que ele é imune a um monte de coisa, né? Ele é imune a medo, veneno, medo, encantamento, um monte de paralisia. Coisa. A lista completa de coisas que ele é imune aí. E ele também é muito difícil de você passar despercebido por ele, porque ele tem visão verdadeira, né? O True Sight, que permite com que ele veja invisível, veja pessoas se passando por outras. Então não adianta você tentar se passar por um clérigo daquele deus, usando uma polimorfia, alguma coisa assim, que ele vai saber que você tá enganando. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. E como esse, né, é o construto de pedra, lembrem-se que para os apoiadores a gente vai fazer a versão do de carne, né, o colosso de carne e o colosso de ferro. Exatamente. E com isso vamos então, Lina, aos ganchos de aventura. A minha ideia é a seguinte, Tchelo. Existe uma cidade que nunca teve terremoto na vida. Nunca teve nenhum desastre natural. Nunca teve nenhum desastre natural. E de repente começa a ter terremotos. E aí o prefeito, o burgomestre da cidade, vira, né, pros aventureiros e fala assim: pessoal, eu preciso que vocês investiguem. Tem ali uma abertura ali, né? No subsolo e tudo mais. Eu preciso que vocês vão lá tentar entender o que tá acontecendo e falar qual que é o tamanho do problema pra gente tentar se prevenir, né? Saber se a gente vai ter que evacuar a cidade, o que é que tá causando esses tremores de terra, porque nunca aconteceu. E aí o grupo de aventureiros vai, Cello, se aventurar ali nos subterrâneos da cidade. E aí os aventureiros descobrem que existem cultistas de uma divindade antiga maligna que estão tentando despertar ali algo muito terrível. E quando eles chegam já não dá mais tempo, eles acabaram de despertar. Mas na verdade o que eles despertaram não foi um monstro, foi o Colosso, e a cidade está em cima do Colosso, Cello. Construída nas costas do Colosso. E aí agora eles têm que correr contra o tempo e tentar fugir ou se não ganhar desse Colosso para que, né, a cidade toda continue a existir em cima das costas do Colosso. Desativar a joia, né, para ele não levantar de algum jeito. Exatamente. Algo assim. Mas eu imagino que ia ser legal um grande finale, o Colosso levantando com a cidade nas costas, despencando, e a galera se pendurando onde dá ali para não morrer. Eu acho que isso seria um final digno aí de não, vamos fazer os jogadores conseguirem, vai. Vamos torcer para que eles consigam. Isso aqui é mudar de CEP, hein? Colosso andando com a cidade nas costas. Bom, e meu gancho de aventura envolve o nosso famoso Tarrasque. Pensa o seguinte, existem lendas que dizem que a cada 1000 anos o Tarrasque desperta do oceano, vem pro continente e destrói tudo. Isso é uma coisa profética que acontece e tal, pra renovar a civilização ou algo assim. Mas, 1000 anos atrás, o Tarrasque foi derrotado. E descobriram como e por quê. Em pinturas rupestres? Isso, assim? você encontraram algumas lendas dizendo que construíram um guerreiro de pedra
seria capaz de lutar e expulsar o Tarrasque, um colosso, né? Só que o que acontece? Há boatos das cidades litorâneas ali dizendo que o Tarrasque despertou. Algumas cidadezinhas da costa já estão em ruínas e a criatura está vindo pra lá. Os nossos jogadores precisam encontrar o templo antigo em que esse colosso foi feito. Pode ter caído em esquecimento ou algo assim. É uma dungeon, né? É um lugar cheio de armadilhas e tudo mais. Quando eles chegam lá, eles precisam despertar o colosso pra ir lutar com o Tarrasque. Só que o arquiteto original desse colosso já morreu há muito tempo. Então a missão deles é andar por esse labirinto, encontrar os restos mortais do arquiteto que fez o colosso e usar alguma magia, como falar com os mortos, pra perguntar pra ele como ativar o colosso. Tomara que esse deus seja um bonzinho, né? Porque se o cara for de um deus maligno, aí dançou o grupo. Nessa hora você se alia a qualquer um pra parar o Tarrasque, dá-se um jeito. E aí, como é que eu pensei o final? O final, eu quero fazer uma homenagem aos meus tokusatsu do passado, Changeman, Jaspion. Então, no final, eles despertam o colosso, só que eles precisam pilotar o colosso. Ah, é legal. É bem legal. O grupo entra ali, um no braço. Na cabeça. Você faz um combate com o Tarrasque, só que com os jogadores sendo cada um membro ali, né, do colosso. Um é o braço, outro é a perna, outro é a cabeça. E aí você pode fazer um combate, luta de monstros gigantes contra um robô gigante no seu D&D. Gostei. Gostei bastante. E vocês? Eu tô curiosa pra saber se alguém aqui que tá assistindo esse vídeo já lutou contra um colosso ou se já teve um colosso e se foi legal a participação desse construto titânico na sua aventura. Isso aí, pessoal. E dessa vez não vai ter votação pro próximo monstro, porque o próximo monstro já foi definido através da Série B especial e quem ganhou foi o Fluffy! Pra alegria da Lina. Mas as votações de monstros voltam normalmente a partir do próximo vídeo aí, quando a gente for falar do Fluffyzinho que a Lina adora. É isso, gente. Valeu. Tchau!